falando de Minas, está falando da cidade de Uberaba, não é isso? Uberlândia. Você falou Uberaba? Senhora, Uberlândia, é igual Rio e São Paulo, eu tô toda vez no troco. Sabe por que eu lembrei em relação a isso? Você falou, é verdade. Eu sabe por que eu falo Uberaba? Porque eu tenho um colega meu que mora e tem um negócio dele, né, o Ricardo Brandolis, em Uberaba, e o outro, que é o Shirley, em Ubá. Então, e um outro amigo meu que está ali em Varginha, também trabalhando lá. E toda vez eu falo Uberaba. Ai, tem gente em Uberlândia também, né, que também trabalha em Uberlândia. Conheço muita gente. Uberlândia, pronto. Deixa eu me redimir. E a Nara, gente, ela é psicóloga clínica há 27 anos, então não é fraca não, hein? Não é fraca não. Além disso, palestrante, escritora, né? Escreveu o Divã com Poesia, que é Freud inverso, né? Nossa, que demais. Coautora de Os 10 Mandamentos de Pessoas com Deficiência, organizadora do livro O Jovem Psicólogo e a Clínica e de 4 livros infantis e autora daquele texto que bombou nas redes sociais. Fala o nome do texto aí, Nara, só para não ficar eu falando sozinha. O artigo que você escreveu para o pessoal procurar além do vídeo do IGTV. Turma, eu e Marinês nos conhecemos através do texto A Psicologia e o Presidente, né? Aquele texto em que eu descrevo algumas características de personalidade dele. Eu acho que alguns de vocês viram, né? Nath Francischini estudou comigo. Que lindo. Então, esse texto, A Psicologia do Presidente, foi o nosso elo, né? Foi. E a Marinês, através do LinkedIn, me encontrou e a gente está fazendo essa parceria maravilhosa. Estou muito feliz. Muito feliz. Ah, eu também, porque a gente tem as nossas mentes muito parecidas, assim, de ideias, e às vezes eu pergunto, né, eu vou falar um pouquinho, não vou falar muito de política, mas outro dia eu tive a liberdade, eu falei assim, Nara, você me dá a liberdade de fazer uma pergunta? Eu tô achando o comportamento do Moro meio fora da curva e do Dória também. Eu conheço esses caras há muitos anos. Não precisa falar a resposta, tá, Nara? Só porque eu falei assim, gente, vamos começar a analisar o comportamento das pessoas, né, no sentido da história, né, do que está acontecendo, porque eu não posso fazer uma análise igual a mídia, né, pontual. Porque senão até eu sou meio doida, meio maluca, né? Se a gente for fazer algumas análises pontuais. E aí foi que a minha conversa começou com a Nara, que eu falei assim, Nara, eu não sou psicóloga, né? Eu sou administradora de empresas, fiz a educação física e fiz a psicologia clínica, que tem a ver com a neurociência. E aí eu falei assim, Nara, eu vou te contar uma coisa para você, se você quiser, você não aceita o meu convite para a live. Quando eu era professora de academias, eu era professora de dança e de ginástica, fizeram uma análise de um perfil psicológico dos professores. Gente, acabaram com a gente, né? Que a gente era narcisista, ególatras e não sei o quê. Eu fiquei com tanta raiva. Eu te disse isso. Eu falei assim, eu fiquei com tanta raiva de psicólogo. E na época fiz durante 15 anos, eu fiz um acompanhamento psicológico, porque as pessoas acham que acompanhamento psicológico é para doido, né? E eu falava assim, não, eu queria crescer na carreira, eu queria ter algumas coisas que estavam travando a minha vida. E depois, quando eu me divorciei também, e o acompanhamento durante esses... Fui variando, né? Não foi sempre com o mesmo, mas as linhas, né? Uma hora era Gestalt, outra hora era uma linha alemã, que eu não lembro o nome, mas eu gostava, sempre fui muito fascinada por essa coisa de mente, Nara. E aí, quando você aceitou, eu falei assim, pô, estou muito feliz que ela aceitou, porque depois que eu abri meu coração, mesmo assim, ela falou, vamos lá, vamos analisar o comportamento dessas pessoas e o que está acontecendo e por que as pessoas estão malucas, né? Então, eu não sei se você quer falar alguma coisa, porque eu estou fazendo aqui uma introdução ao que vai ser o tema hoje. Você quer falar alguma coisa antes de eu começar a te fazer as perguntas? Não, Marinês, é só agradecer mesmo o convite a você, o convite a todo mundo que está entrando para nos ouvir, né, conversar com a gente. Eu acho que é um momento muito importante para o psicólogo participar, poder ajudar. Com certeza. E, gente, por que eu decidi
Eu até fiz uma live com uma psiquiatra, né, falando mais sobre metabolismo, e também falamos sobre confinamento, mas eu falei, Nara, eu queria muito falar sobre uma coisa que está me incomodando. As pessoas mudaram, eu não sei o que está acontecendo, elas estão enlouquecidas. Gente que tinha um equilíbrio emocional muito forte, e de repente está aparecendo na posição fetal, está com medo, está paranoico, está hipocondríaco, está irritado, está tudo esquisito. Quer dizer, as pessoas estão ficando como se fosse o confinamento uma solitária de uma prisão. Elas estão sendo bombardeadas pela mídia vírus, estão ficando apavoradas, afastadas das suas famílias, né? Quer dizer, o que está acontecendo, né? Quer dizer, como é que esse confinamento, Nara, e aí eu vou te passar a palavra, está afetando a mente das pessoas? O que você pode dizer, porque elas mudaram tanto? Bom, Marinês, eu penso que a primeira coisa, quando surge uma palavra nova, você me chama para a palavra confinamento, né? E essa palavra está vindo para mim agora, mas ela chegou nas casas de todo mundo, né? Do mundo, não é só do Brasil. O que eu observo é que o que eu quero pensar com todo mundo hoje é que o confinamento, eu gostaria de colocar um S na palavra confinamentos, né? Para a gente poder falar de confinamentos no plural. Por quê? O confinamento, ele não é a questão da realidade, ela só desperta o que está dentro do outro, né? Então, esse confinamento é como se ele fosse a gota d'água de alguma coisa que já estava para. Por isso que eu estou chamando a atenção para o confinamentos. Vou frisar o S. Quando você diz, tem pessoas que estão ficando adoecidas, muito mais adoecidas, mas o que eu observo é um espectro, né? Tem pessoas que estão ficando adoecidas e eu tenho relato de pessoas que estão gostando. Eu tenho relato de pessoas que estão dizendo assim para mim, eu não tinha tempo para ficar em casa. Então, forçadamente, essas pessoas ficaram em casa, porque quando tirava férias, geralmente ia para a praia. Fica na praia durante 15 dias, volta e começa a vermelho na folhinha de novo, né? Então, não tem aquele tempo para ficar em casa à toa. Outras me dizem o seguinte, eu estou estou lendo livros, pilha de livros que eu tenho, que estão guardados. Então, você observa, olha como é sutil a questão da palavra confinamento. Para um, foi razoável, para outro foi bom, para outro foi ótimo, e tem a camada da população que realmente adoeceu com o confinamento. Só que o que nós temos que ficar atento, é muito importante esse momento nosso, ele é ímpar. Porque ele está trazendo para o concreto alguma coisa do subjetivo. Né? Então, a subjetividade, como ela é muito difícil de ser percebida, porque ela é muito sutil, com o confinamento, você ficando mais próximo, mais grudado em você, porque fisicamente você está trancado. Só que talvez você já estava trancafiado psiquicamente. Uhum. Né? Então, quando vem o confinamento psicológico, sobre o confinamento externo, real, concreto, sobrepondo o confinamento emocional, você tem uma ideia que vira confinamento sobre confinamento. Então, você já estava vamos pensar, eu não gosto desse termo, mas vamos pensar aqui, numa bolha, e vem uma outra bolha sobre aquela bolha. Então, se dentro daquela bolha que vem com a palavra confinamento, morte, vírus, eu vou te pegar, eu tô ali na porta, eu tô na sua fruta, na sua verdura, no seu sapato, na sua roupa. Você tem ideia do que são essas palavras, Marinês? O quanto isso é sério?
essas palavras todas ali dentro daquela bolha fechada, sem poder sair. E você ainda trancaria aquilo e diz para a pessoa, você realmente vai morrer. Você vai morrer, você vai perder pessoas. Então, isso é de uma gravidade, né? Assim, é de uma gravidade. Eu tenho um professor que diz que a minha visão de mundo é estética, porque eu vejo beleza até na desgraça, né? Por causa disso, né? Porque nós podemos tirar proveito apesar do terror, né? Apesar da dor, e isso depende da mente. Então, a minha mente pode ver beleza e proveito no momento de terror. Outra mente pode ficar terror sobre terror, horror, morte, né? Medo, é o fim do mundo, né? Então, os confinamentos, eles são específicos, né? Eu falo que eles têm cores, como um arco-íris. Para uns, o confinamento está um acinzentado, para outros está preto, para outros está branco, outros está amarelo, outros estão cor-de-rosa, porque vai depender desse mundo interno. Então, o nosso mundo interno, Marinês, ele é fatal para a nossa vida, né? Eu costumo dizer que nós podemos perder tudo, só não podemos perder a cabeça. Oi? Pode falar. Desculpa. Não, isso você está me falando uma coisa que é um indicador, né? Quer dizer, para quem está conseguindo ver o lado bom, se ela estiver equilibrada, ela está aproveitando o tempo dela, como você falou, né? Lendo, ok, significa que ali tem um equilíbrio psicológico. Mas aquele que não está conseguindo superar, que está ficando irritado, que está ficando hipocondríaco, mania de perseguição, sabe aquela neurótico mesmo. Eu vejo gente neurótica, enfim. Esses caras, eu não sei se eu poderia falar isso, né? Mas seria bom fazer um acompanhamento também, né? Com um psicólogo, não seria isso também? Porque às vezes sozinho a pessoa não consegue. Isso. Em casos mais leves, né, eu venho aconselhando o seguinte: aquelas pessoas que não têm condição de procurar ajuda psicológica, né? Estou falando nesse momento específico, né? Que ela busque amigos não terroristas, né? Porque, pensa bem, né? Você já tem toda essa gama de bombardeio midiático sobre a mente. Se você encontra amigos que te botam mais terror, o que sobra? Não sobra nada, né? Então, para as pessoas que não têm a oportunidade de fazer terapia, se bem que o que eu tenho observado, tem um movimento muito bonito, Marinês, de pessoas que estão oferecendo a psicoterapia gratuita. Olha! Eu fiquei sabendo, eu até já divulguei, um grupo de psicanalistas de São Paulo, que eles estão oferecendo esse trabalho. Acontece que, vamos pensar, né? Uma pessoa que está numa situação financeira terrível, até o telefonema para São Paulo ficaria caro. Só que a minha recomendação é o seguinte: pega um dinheiro emprestado, entendeu? Pega R$10 emprestado, pega R$20 emprestado e liga para os profissionais para eles ajudarem, né? Uhum. Teve uma pessoa aqui que escreveu, a Luciana escreveu assim, né? Tem pessoas que não dão conta nem dos momentos de alegria, né? É verdade, né? A mente, ela que vai determinar. Porque se você dá conta de lidar com o terror, você também dá conta de lidar com a alegria. E uma coisa que eu venho observando, até ontem uma cliente minha falou assim, eu terminei meu relacionamento. Eu falei, oi? Ela falou, não dá, não estava aguentando mais. Ela falou assim, ainda bem, antes de casar, né? Porque a gente ficou confinado e insuportável. E até eu comentei, né? E acho que você deve ter aí a versão da área psicológica. Eu falei assim, gente, a gente agora está no momento de rever tudo. Ou rever os relacionamentos, rever as amizades, rever o formato de trabalho, rever o formato até de se exercitar. Enfim, acho que é um momento, alguém escreveu aqui, não me perdoe, eu não vi, de ressignificar, né? Então, acho que
como é que você também vê essa coisa das brigas, as pessoas estão se separando, estão concluindo, né? Além dessa parte psicológica, mas elas também, tudo que elas empurraram com a barriga, elas estão definindo, fim, the end. É isso ou não? Não tem nada a ver com confinamento. Você imagina, né? Uma mente mais fragilizada, junto com uma mente fragilizada, e fragilizada, às vezes, uma mente mais passiva, uma mente mais agressiva, mais destrutiva, né? No mesmo ambiente, né? Confinados no mesmo ambiente. Porque, se a gente for pensar, nós estamos aprisionados. Eu não estou não, tá, Inês? Eu tenho alguns recursos que eu uso para não estar aprisionada. Mas muitas pessoas estão aprisionadas. Depois você vai contar para a gente quais são esses recursos para não estar aprisionados. Eu vou marcar aqui. Tá bom. Bom, mas vamos pensar, né? Duas pessoas aprisionadas com um estado de mente já bastante degradante, né? Então, ou você vai implodir, ou você vai explodir, né? Eu costumo dizer que melhor explodir do que implodir, né? Isso é verdade. Você coloca a bomba lá fora, a bomba não vai pegar, você pode escapar, mas se você joga a bomba dentro de você, você não tem escapatória, você com certeza não sobrevive. Agora, a única, não tem saída, né? A vida, né, Marinês, ela é feita de imprevistos, eu penso que essa talvez seja a principal mensagem que eu quero passar, né? As pessoas têm uma ideia de que vão dar conta e que as coisas estão sempre na maré controlável. Nós não temos esse controle. O controle é uma ilusão, né? É um ideal que a gente tem. Então, qual a alternativa que a gente tem? Olha, pensa uma coisa, né? Nós estávamos em casa, né? Assistindo TV, quem assiste TV, hoje eu quase não assisto mais. E já dou um recado, não assistam, né? Nós estávamos em casa e de repente disseram assim: entrem para dentro, né? Que tem um bicho lá fora. Você não vai sair que o bicho vai te pegar. Então, qual a alternativa, né? Você finge que o bicho não existe, ou você enfrenta com algumas alternativas que você tem. E uma delas que eu observo, sabe, Marinês? Quando você não sabe sobre alguma coisa, vai estudar. Vai aprender sobre a coisa desconhecida. Por mais que hoje a gente não saiba ainda sobre o vírus, nós temos a possibilidade hoje de escolher os nossos professores, né? De escolher as pessoas que nos orientam, né? Então, eu tenho a sorte eu tenho a luta, né? Não tem nada de sorte nisso. São escolhas, né? Eu encontrei pessoas no Face, principalmente no Face, eu sou das antigas, o Instagram é muito novo para mim. Eu encontrei pessoas no Face que têm me ajudado bastante a pensar a respeito da Covid. Então, eu sigo vários profissionais e eles vão me contando e me alertando sobre, olha, não é bem assim, ou é assim, o Brasil não é Europa, né? O Brasil o clima do Brasil é diferente. Então, você vai tendo um arcabouço intelectual, né? Que vai ajudando no arcabouço emocional para você não sair gritando para o mundo que o mundo vai morrer, que o mundo vai acabar. Então, o conhecimento, ele é uma ferramenta de expansão da mente fabulosa. E hoje nós temos a internet que nos permite isso gratuitamente, quase gratuitamente, né? Você paga uma mensalidade para um Wi-Fi e você tem estudos. Com certeza. E uma coisa que eu queria... muito, sabe, Marinês? Então, você vai conhecendo, né? Você vai
opa, peraí, então o clima do Brasil é quente? Ah, e se isso for uma mentira? Tá, tudo bem. Mas eu tenho que levar em conta a opinião de várias pessoas. Eu não Com posso certeza. pegar uma pessoa só e dizer que ela tem a verdade. Por isso que a mídia é tão preocupante, né? Porque a mídia tem um posicionamento único. Só que eu estou muito feliz, Marinês, porque hoje, antes de vir para cá, eu estava assistindo um programa e eu observei a postura dos nossos governadores e prefeitos, uma postura mais sensata, sabe? Eu fiquei assim, foram dois governadores. Você está falando de Minas, porque eu sei que o Zema está com uma postura melhor, assim como o sul do Brasil, né? Que alguns governadores liberaram, estão nessa posição, ouvindo outros especialistas, não só uma linha, e já tem alguns prefeitos que são do time de quanto pior, melhor. Você está falando de pessoas, então, que já estão ouvindo o outro lado, é isso? Exato, de ponderar. Né? Olha para você ver como é importante a mente humana. A mente humana as mentes é que guiam outras mentes, né? Sim. Então, se nós temos mentes muito perturbadas nos guiando, nós também ficaremos perturbados, né? Perfeito, perfeito. Então, quanto maior o leque de abertura, para o conhecimento de várias fontes de saberes, né? Melhor para nós, porque eu vou investigando o vírus. Com certeza. Eu costumo dizer ultimamente assim, cada um tem um vírus para chamar de seu. Eu acho que as pessoas estão se aproveitando um pouco desse momento para fixar algumas verdades, né? Quer dizer, eu sou hipocondríaco, então eu provavelmente quero que todo mundo seja, não sai na rua, porque senão você vai me contaminar. E eu vejo as pessoas meio loucas, e eu não sei, agora eu queria te fazer uma pergunta, você comentou comigo em algum momento sobre o monstro invisível e o desamparo. É sobre isso que você está falando, quando a pessoa está dentro de casa e não sei, eu estou com medo. É esse monstro invisível que você quis dizer ou eu estou viajando aqui? Sim. Beleza, eu costumo dizer que a nossa realidade interna ela é muito mais perigosa do que a realidade externa. Você pode observar, né? Quando você tem um problema, você geralmente coloca ele... dependendo do estado que você está, você coloca ele de uma forma exponencial e você é como se você tivesse a capacidade de ler esse problema. Ó, vai acontecer isso, e todo mundo vai morrer. Tal. Quando você abre para o fato externo, geralmente não acontece o que a sua mente diz que ia acontecer. Percebe? Então, esse monstro que a gente está chamando, né, essa coisa que vai matar todo mundo, na verdade, dentro da gente, tem um outro nome, né? Que é a situação de desamparo. Porque nós somos frágeis por natureza, né? Olha, se você passa a mão no seu rosto, né? A nossa pele, ela não é uma lataria, nem uma lataria de carro. Né? Se uma lataria de carro num capotamento esmaga tudo, imagina a nossa pele, como ela é frágil, né? Um caco de vidro que encosta já arranha. Então, nós somos frágeis. E a gente nesse momento, a fragilidade e o desamparo, eles ficam assim, postos à mesa para a gente olhar para eles sem tabu. Deixa eu só então, para a gente entender, em especial quem não é da área, né? Por isso que eu vou fazer algumas intervenções, isso significa que quanto mais histérico, quanto mais fora de uma normalidade, quer dizer, não é uma negação, né? A gente não está negando que existe uma pandemia, mas como você mesma falou, vai buscar as estatísticas, nós estamos no hemisfério sul, tem outras doenças que são muito piores do que essa e ninguém fala, né? Sei lá, suicídio, mortes por atropelamento, trânsito, H1N1, enfim, tem N coisas que são muito piores do que isso, mas o que você está querendo dizer, e aí me corrija se eu estiver errada, é que
quanto maior o desamparo, né? Quanto mais a pessoa está ruim, psicologicamente falando, e entrou nesse confinamento, pior é o estado de histeria, de paranoia, é isso? Sim, nós tivemos, né, cientistas, né, no comecinho da pandemia, nós tivemos um cientista, eu fiquei imaginando assim, esse número saiu da ciência ou saiu da cabeça dele? Porque ele falou, eu não lembro, foi um número tão absurdo, né? Eu fiquei pensando, falei, mas ele é uma pessoa da ciência, de onde ele tira esse número? Eu pensei, deve ser uma coisa própria dele, né? Esse número saiu dele, o desamparo dentro dele deve estar assim, uma coisa tão horrorosa, tão terrível, que ele joga isso, vomita isso para os outros. E as pessoas, como elas não são cientistas, a gente acredita nos cientistas, né? É uma autoridade. Por isso, a responsabilidade dos profissionais, né? Com o que eles dizem. Eu falo. Desculpa. Não, pode ser concluir. Eu levanto o dedo só para você saber que eu quero perguntar sobre o assunto, mas não precisa interromper a sua fala, não. Desculpe. O que eu estava pensando aqui, quando você falou do desamparo, é que existe também um outro desamparo, que não é só o do desconhecido, como você falou, tem um monstro invisível lá fora. Mas também tem um monte de coisa que você falou da mídia vírus. Será que isso é verdade? Será que esse cientista é confiável ou não? Quer dizer, as pessoas estão desamparadas, não só porque tem já problemas que elas vêm arrastando, empurrando com a barriga, como você falou, agora elas estão tendo que parar e olhar para dentro, mas também desamparadas do ponto de vista político. Será que esse cara foi comprado para falar isso? Como que, né, você falou, né? Como é que pode um cientista falar uma besteira dessa, né? Então, você falou uma coisa muito importante, Marinês. Eu tenho uns recursos que eu vou buscar de conhecimento também, que não me torna uma prisioneira, né? E eu não sei se você vai se é a hora de você falar sobre isso, mas como é que a gente pode, num dado momento, diminuir esse desamparo? Claro, com a ajuda de um psicólogo, é muito importante, sem dúvida, mas você falou, olha, tem gente que não tem dinheiro, coisa e tal, mas de diminuir essa sensação, tem alguma forma de diminuir essa sensação de desamparo geral? Tipo, eu não sei se é verdade, se essa mídia vírus é real, se tem um monstro lá fora, se é tudo criado para politicamente destruir o Brasil. Não sei se eu fui clara na... Eu vou ser direta, objetiva, curta e reta. Vai estudar. Por quê? Né? A pessoa desinformada, ela é presa fácil. Uhum. E o estudo, ele é um antídoto. Um antídoto, isso, um antídoto. E olha, eu vou te confessar uma coisa que, para mim, eu estou surpresa até pelo fato dessa descoberta. Eu era contra livros de autoajuda. Eu não sou... Você acredita? Eu, psicóloga de linha psicanalítica, não ser contra livros de autoajuda? Sabe por quê, Marinês? Porque as pessoas... a gente começa a vida, muitas vezes, né, com frases motivacionais. Depois você vai para assuntos mais profundos. Depois você vai para uma filosofia, para uma política, para uma poesia, para uma astronomia, sei lá, até astrologia. Mas num primeiro momento, né, o fato de você ler algumas frases, pequenas que seja, né, você já vai se informando, mesmo que não seja a cultura dita clássica, etc. e tal, mas já são flashes de aproximação do conhecimento. E depois, com o passar do tempo, você vai podendo comparar aquele conhecimento que você acha que é um pouco raso com conhecimentos mais profundos. O conhecimento intelectual, né, o estudo em si, eu penso que para quem não tem como fazer terapia, não tem como buscar uma ajuda profissional no momento, abra um livro, vá ler. Leia a Bíblia, juro para você. É verdade.
eu comecei a ler a Bíblia, eu não sei quantas vezes eu já tentei, porque para mim é o livro mais difícil da face da Terra, né? E eu comecei a ler a Bíblia, eu achei tão bonito, né? A primeira palavra da Bíblia é criação. Olha que coisa linda, né? Então, quando você lê uma coisa aqui, outra ali, você pode criar e ser autor da sua própria vivência, inclusive do vírus, inclusive da Covid. Quando eu te falo que eu tenho recursos, quando diziam, né? Todo mundo preso, ninguém vai sair, porque o bicho vai te pegar de todo jeito. Eu falei, não, peraí, calma aí, menos. Porque nós temos que ter muito cuidado com os extremos. Né? Tanto com aquele que diz que está oba-oba, não tem nada a ver e está tudo fácil, quanto com aquele que fala que está tudo perdido. Né? Então, a leitura, você vai ponderando uma coisa e outra. Eu acho que é uma saída muito interessante, sabe? Importante. E voltando, né? Quando falou não pode sair, e depois vieram as máscaras, tudo. Tudo bem, então nós vamos sair de máscara, né? Então nós vamos usar máscara, eu vou dar uma volta no quarteirão. Se o vírus é de pessoa para pessoa, se eu ando no quarteirão sozinha, qual o problema? Me explica. Porque tem pessoas que não estão fazendo nem caminhada no quarteirão. Isso. Né? E o que acontece? Se o seu corpo adoece, você é dessa área, né? Se o seu corpo adoece, a sua mente adoece. Se a sua mente adoece, o seu corpo adoece, né? Eu costumo dizer que em casos de depressão, vá fazer exercício físico para me ajudar na terapia. Ótimo. Ele é antídoto, ele é remédio junto com a psicoterapia. Isso para mim, é indiscutível. E você me falou nas nossas conversas sobre estatísticas, né? Eu não gosto muito de estatística. O exercício físico ajuda na psicoterapia. Não importa isso para mim. O que importa é a minha vivência com o meu paciente e se eu vou observando que o exercício físico funciona na terapia. Isso para mim vale muito mais que estatística. Hoje eu li um negócio que é assim, há 3 espécies de mentiras. Mentiras deslavadas e estatísticas. Olha, ainda mais nesse momento, né, que você vê, porque eu adoro estatísticas, né? No estudo da neurociência, tudo é estatística, tudo é números, além, claro, da emoção, da parte de estudar a inteligência emocional, né? E eu olho as estatísticas, eu falo, gente, com números e gráficos a gente faz o que a gente quiser, né? Você pode mostrar um gráfico pequenininho de um mesmo número, ou pode dar ênfase, se você quiser manipular, claro, aí é uma má índole, um mau caráter, você pode colocar lá em cima. E o que eu vejo é exatamente isso que você falou, né? A mídia cria estatísticas que elas são absolutas. Os Estados Unidos está em primeiro. Gente, olha o relativo, quer dizer, quantos milhões de habitantes tem? Aí quando você olha a estatística de contaminados ou de mortes com o número da população por milhão, por exemplo, você fala, gente, os Estados Unidos está lá embaixo na curva, só que a mídia não, coloca, nossa, não sei quantos milhões de pessoas morreram, e não sei o quê. Mas você compara com o número, é diferente, né? Você olhar para a Espanha, que tem não sei quantos mil habitantes, e para os Estados Unidos ou para o Brasil. Então, esse dado é uma manipulação, que é o que você está falando. Se a pessoa não tem conhecimento e ela não faz a pergunta, não, peraí, deixa eu ver isso aqui, né? Que é o que você falou, quer dizer, a gente sabe que a atividade física junto com o trabalho mental ajuda a pessoa a se recuperar, e o que você falou, vai andar, porque se ela ficar em casa, vai ficar mais doida ainda, que é o que você falou, né? O confinamento faz a pessoa espanar, né? E até entrando nessa linha, você falou uma coisa para mim, que eu ouvi isso também, que a pessoa fala assim, claro, Marinês, você está trazendo informações para a gente no seu Instagram só da sua linha, aquilo que apoia a sua crença. Isso foi falado mesmo, escreveram no meu Instagram. Eu falei assim,
não é questão de apoiar a minha crença, né? Eu, como uma pessoa que estuda o cérebro, eu não posso apoiar, e aí eu estou bem de acordo com o que você falou, Nara, o lado negativo, não, mas nem também o alienado, não existe nada lá fora. Não, calma, existe. Como é que nós vamos lidar sobre isso, criando uma realidade que não me imobilize, que não me paralise, que não me deixe louca, paranoica, hipocondríaca e coisa e tal. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho mais, o que você quer dizer com esse criar diversas realidades? As pessoas estão criando diversas realidades. Tem a ver com isso, da pessoa querer comprovar a verdade dela? E até eu te perguntei, né? Eu falei assim, não, eu não estou querendo provar a minha realidade, eu estou trazendo a realidade, informações de vários cientistas, enfim. É isso? Então, quando há uma confusão, né, entre o que eu vivo, o que eu sinto, o que eu penso, com questões outras, né, inclusive ideológicas, a tendência é você pender para um lado, né? Quando eu escrevi sobre o presidente lá, eu continuo observando os comportamentos dele para ver se a análise que eu fiz confirma. É isso que nós precisamos fazer no dia a dia, porque as pessoas mudam também, né? Tem um autor que diz que nós temos estados psicóticos e não psicóticos, e que você oscila entre estado psicótico e não psicótico o dia todo. É o dia todo, é questão de minuto. Você observa ali, né, eu não queria entrar, mas você observa ali o Sérgio Moro, no caso, eu acho que ele teve um surto ali, num estado psicótico ali, de 30 minutos ele ia arrebentar com a carreira. Então, nós estamos sujeitos a isso. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque eu construo toda uma carreira e em 30 minutos eu posso acabar com a minha carreira. Então, a minha verdade hoje, Marinês, não é a minha verdade do mês que vem. O diagnóstico, uma ideia de alguém que eu tenho, que eu levanto sobre alguém, não é o que pode ser esse alguém daqui a um ano. É um recorte do momento que a gente faz e o cuidado para poder rever posições caso as coisas mudem, o cenário mude. Né? E uma coisa que eu acho muito, que você é muito sóbria, né, no sentido assim de você ser fiel à sua profissão, à psicologia, que você consegue, mesmo tendo pessoas que gostariam de estar falando mal do Dória, falando mal do Moro, falando mal do presidente, você consegue fazer uma análise sóbria. Né? Olha, gente, calma, isso aqui é uma análise do comportamento, baseado no que eu aprendi, que pode mudar, né, os estádios. Por quê? Senão tem gente que pode falar assim, bom, mas a sua verdade, então, tudo bem, você defende a sua verdade, eu defendo a minha. Quando alguém fala isso para mim, eu tenho a mesma posição que você. Eu falo assim, não, peraí, não é a minha verdade. É a verdade da ciência, é a verdade dos dados. Se algum cientista do apocalipse me trouxer informações que me convençam do contrário, que a gente está sofrendo uma grande pandemia política, né? Porque quando você observa um Sérgio Moro, como você falou, vamos analisar, esquece o cara, mas a profissão, o trabalho dele, consistente, e de repente dá uma derrapada dessa, do ponto de vista, até a voz dele, eu até comentei isso com você, a voz dele era outra, diferente. Eu falo assim, gente, ele só pode estar sofrendo alguma ameaça ou espanou. Falou, não, chega, não adianta mais lutar pelo Brasil, como foi o cara lá do Mãos Limpa. O juiz que chegou na hora, ele teve um surto, jogou a toga e falou, deu, acabou, não quero mais. Quando a população lá da Itália escolheu um corrupto para primeiro-ministro, que foi o Berlusconi. Ele falou, deu, eu estou tentando lutar pela Itália e vocês não. Então, eu interpretei muito com a sua visão. Não que eu estou puxando para o meu lado, estou querendo defender o Moro ou atacar o Moro. Ok, ele tem um histórico, assim como o presidente, né? São 28 anos lá dentro de um ambiente extremamente corrupto de guerra, que eu não sei como uma pessoa tem
conseguiu, né, aquilo sem se corromper. Então, a gente tem que começar a fazer essas análises inteligentes e acompanhar pessoas como a Nara, que tem uma coisa que ela fala, não, vamos analisar isenta de ideologia, baseado no conhecimento. E isso eu acho brilhante, porque a maioria, Nara, é tudo isentão, né? Ninguém quer falar. Se todos os médicos estão falando que é para se enfiar debaixo da cama, eu sou contra, mas eu não vou falar, porque eu não quero sofrer as punições. E você não, foi lá e se posicionou. Sabe uma coisa importante que eu vejo que está acontecendo? Eu sinto que os psicólogos estavam engasgados por muitos anos. E o que está acontecendo agora é que até pessoas do meu grupo, que eram avessas a mim, porque eu sempre fui de me posicionar e eu não sou nada fácil, né? Porque eu acredito, eu banco a minha ideia e volto atrás também. Eu não tenho problema em voltar atrás, reconhecer. Mas quando eu acredito, eu entro de cabeça mesmo. Essas pessoas, elas vêm conversar comigo no particular. Eu tive muito retorno positivo, sabe? Tanto desse posicionamento em relação à Covid, quanto ao posicionamento político, que eu não tinha 2 anos atrás, eu não tinha também. E eu penso que isso é maravilhoso, porque você coloca outras ideias, né? Não apenas uma ideia, para pensar. Então, vamos pensar diversas ideias da Covid, diversas ideias da morte, sobre a morte. Eu costumo dizer para meus pacientes que no divã não pode haver tabu. Nenhuma palavra pode ser tabu. Então, nós vamos conversar sobre morte? Vamos conversar sobre morte. Nós vamos conversar sobre política? Vamos conversar sobre política. Porque hoje os meus pacientes leram o meu texto. E é tão bonito, porque teve um paciente que falou assim, para mim esse presente é doido. E foi maravilhoso, porque assim, eu falei, e daí? Eu falei para ele, porque teve a polêmica do Itaí agora, né? E aí ele começou a rir, porque essa pessoa escreveu sobre Itaí, né? Olha que bonita essa troca. Essa é a verdadeira psicoterapia, em que você tem um posicionamento, o outro tem um posicionamento, mas a dupla continua em crescimento. Essa é a verdadeira democracia, né? A democracia do vírus, a democracia da doença, a democracia. Nós não E uma coisa que você fala... Eu costumo dizer que a gente não é eleito para nada. Né? Nem para coisa ruim, nem para coisa boa. E com o vírus a gente não foi eleito mesmo, caiu na cabeça de todo mundo, né? E você, para ter esse posicionamento, que é uma das coisas que a gente está falando aqui, né, de criar as diversas realidades, uma coisa é você criar uma realidade fake, né, que é o mundo encantado ou então o pântano, né, o abismo, o terrível. Isso não é realidade. Realidade é isso, é o que você está falando. As pessoas se posicionarem, as pessoas terem opinião e não ter medo, porque tem gente que vai lá e fala assim, Marinês, eu não vou escrever nada, não vou participar da live, porque eu não tenho, emocionalmente não estou preparada para receber as opiniões ruins, né, de pessoas me atacando, por exemplo, que eu acho que é uma das coisas que te faz muita gente se posicionar, né? Quer dizer, como é que você fala isso para as pessoas, delas terem uma posição fundamentada? Aqui eu não estou falando de gente criando realidade imaginária. Quer dizer, olha, tem esses dados, tem essas estatísticas, você pode cuidar do seu tempo, realmente tem um monstro lá fora, mas eu posso sair de máscara, de criar essas alternativas, mas da pessoa também ter essa firmeza, que é claro, você é psicóloga e coisa e tal, mas muita gente que está ouvindo a gente aqui não tem nunca nem fez uma terapia para ter essa firmeza de falar, essa é a minha opinião e eu banco a minha opinião. Nesse confinamento, e para elas não serem bombardeadas pela mídia, o que você diria que pode ser, se é que é o primeiro passo para, olha, sustente a sua opinião, como você falou, não, eu sustento a minha opinião, porque precisa ter uma autoestima elevada, não é isso? Sim, eu sugiro, começa devagarinho, sabe? Começa com, vamos supor, o posicionamento em rede social, ele é muito perigoso, né? Porque se você não tiver uma estrutura
você não consegue nem colocar coisas boas a seu respeito na rede social. Não é nem um posicionamento sobre saúde, ou sobre política, ou sobre o seu trabalho. Não é nem um postzinho, às vezes a pessoa não tem coragem de colocar. Né? Então, a rede social é como se você estivesse aprendendo a escrever. Então, no primeiro dia você escreve a letra A, né? Se o método for alfabético, depois você escreve a letra B, coloca um pontinho ali e vai observando e sentindo. Né? Quando a gente se posiciona, a gente tem que estar preparado para as críticas. Ontem uma pessoa colocou assim para mim: olha, sinto muito, eu discordo completamente de você. Eu falei: qual o problema? Qual o problema discordar? Eu não aceito ofensas. Eu coloco assim, ó, o bloco do dia, fiz um bloco, eu bloqueio mesmo. Se me ofende ou ofende os meus participantes da minha página, eu bloqueio, né? É o meu território. Eu também bloqueio. Mas se a pessoa chega e diz: olha, Nara, eu acho tão bonitinho, eles me respeitam tanto na página, porque eles colocam assim: ah, Nara, não sei não, eu acho que você está muito otimista. Ah, não, eu acho que agora não vai dar certo. Não tem problema pensar diferente. O que não dá é para agredir. Então, se você tem tanto medo da rede social, e eu te dou razão, porque, como diz um amigo meu, né, ele falou: olha, Nara, de trás da tela é tudo gente muito, muito forte, que acha que tem muita força, e é mentira, por trás da tela. Né? Mas não vamos ver, geralmente não é. Por isso fica ali por trás da tela. Então, se você quer se posicionar, né, e adquirindo essa força, coloca o pensamento do outro. Qualquer coisa foi pensamento do outro. Coloca a citação de um filósofo. Isso que é uma das coisas que eu acho interessante dessas diversas realidades que as pessoas estão criando por conta do confinamento, né? Esse bombardeio de um lado tem a mídia contrária, que todo mundo em casa, fica em casa, fica em casa. E do outro tem os psicólogos falando, alertando de suicídios, de não sei o quê. Os médicos, infectologistas falando: olha, essa quarentena está aumentando o contágio, é pior. As estatísticas da Itália mostrando isso. Então, assim, quando a pessoa também emite uma opinião, aí é a minha opinião, né? A pessoa ela pode até discordar. Mas eu estou falando segundo fulano de tal, que nem eu vejo lá o doutor Anthony Wong, que ele apresenta dados estatísticos, aí a pessoa que não é médica, que não é nada, fala assim: doutor, eu não concordo. Se eu fosse o médico, eu diria: não concorda, então me apresenta dados estatísticos contrários. Eu não vou discutir com a Nara, que tem 27 anos de análises clínicas, porque ela está ali na rede social, não foi comprada para falar, que nem a gente vê muitos cientistas, psicólogos e médicos, inclusive do artigo que detonou o presidente, não o seu, que o seu foi uma análise lúcida. Mas eu fico pensando o seguinte: as pessoas estão cheias de opinião, mas zero de fundamentação. Isso também é um agravante do confinamento, eu me achar que para me defender de você eu tenho que ser contra tudo que você fala, porque eu sou da linha fica em casa. É uma loucura coletiva? Eu penso que não, eu penso que são defesas, né, Marinês? Como as pessoas não sabem como lidar, então às vezes não é nem por maldade, né? Às vezes é por desespero mesmo, e você parte para o ataque. Como você não pode matar o vírus, você tenta matar ideias, você tenta matar reputações, né? Mas não é, a gente quase não tem liberdade. O nosso inconsciente, ele é fogo, né? Ele te direciona sem você querer muitas vezes, e às vezes você ataca sem querer, né? Então, eu penso que são talvez as partes infantis, né? Que vêm e tentam contrapor um cientista. Mas eu tenho um amigo que ele falou assim: para você me contrapor, você coloca o seu CRM aqui. Boa, é isso que eu falo. Eu falo assim: o confinamento está fazendo as pessoas ficarem não só loucas, ególatras, narcisistas, doentes, paranoicas, hipocondríacas, mas está fazendo essas pessoas perderem o respeito, né, pelos anos de profissão, porque não existe uma ponderação. Não é o confinamento, Pipi. Não é o confinamento, não é a Covid. Isso já estava dentro, só explodiu.
Entende? É esse o ponto que nós temos que ficar atento. É porque É uma coisa assim, né? Meu amigo, se você tá maluco, se você tá gritando, você já era doido. A única coisa é que agora o seu caráter ou os seus defeitos potencializaram. É isso, né? Os aspectos psicóticos, eles afloram em momentos de crise, né? Então, nesses momentos, é só a cereja do bolo. O bolo já estava feito, né? Isso é muito importante, que a gente pensa que a pessoa ficou assim por causa da Covid. Não é. Quando a pessoa já parte para o momento de distribuição, ou quando a pessoa adoece fisicamente, a doença já estava fermentando psiquicamente há anos. Entendi. Depois ela explode, né? Você observa doenças de pele, vamos pensar. Aquela doença já estava na mente. A mente já estava com a pele adoentada. Você não observa, eu falo que tem um sinal amarelo. A mente faz assim, pip, 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 você não escuta. E você escuta quando? Quando vai para o físico. Quando já está no limite, né? Já foi, né? Porque a mente deu sinais. Você não adoece de uma hora para outra. Você tem sinais. Ora você tem uma espinha fora do lugar, ora você começa a dar o cabelo cair, etc. Então, Nara, a gente está aqui quase no finzinho, a gente tem só mais acho que 1 minuto ou 2. Eu queria muito que você falasse nas palavras agora finais de como essas pessoas podem passar por esse momento de crise, né? Como você falou, você já falou várias coisas, eu sei, enfim, mas a gente tem aí o alerta, né? Porque teve gente que falou assim, olha, tem gente que vai sair melhor, tem gente que vai sair pior. O que você falaria para essas pessoas, em especial as que, para elas não saírem piores do que elas entraram, só para a gente encerrar aqui? Aprendam a lidar com imprevistos. Aprendam a lidar com imprevistos. Imprevistos sempre vão acontecer. E você precisa fortalecer a sua mente, ter um amortecedor, para quando ele chegar, você passar pelo buraco, e mesmo que você passe sobre o buraco, você não sinta tanto. Imprevistos vão acontecer. A Covid vai embora, vai vir outro imprevisto, desemprego. Se você enlouquecer, você não vai arrumar emprego. Então, aprenda. Depois do desemprego, vai vir outra doença, outra Covid. O ano que vem nós vamos ter outra influenza, depois nós vamos ter outra H1N1. Isso vai acontecer. Né? É igual aquela pessoa que assusta. Em janeiro eu não posso fazer terapia porque tem que pagar IPTU. Mas eu não sabia. Todo ano tem IPTU e IPVA. Não vamos assustar com o que é óbvio da vida, que são os imprevistos. O imprevisto é algo próprio da vida, inexorável. Nada a gente pode controlar, né? Quer dizer, o que a gente está falando aqui é que o mundo puxou o nosso tapete e tem gente que conseguiu se reequilibrar e tem gente que quebrou os dentes no chão, porque quer ter bastante controle, né? Ô Maria, nós não controlamos nem a live. É verdade que ela ficou aqui, viu, gente? Infelizmente não apareceu a Nara. Não tem problema. Por uma questão da internet, não é nem problema dela nem meu, mas da internet de modo geral. E às vezes é isso, aparece a minha imagem, mas não aparece a sua, mas todo mundo te ouviu, o recado foi maravilhoso, estou muito feliz, vamos marcar outras. Agradeço de novo, Nara, você ter aceitado, agradeço aos convidados, as pessoas que vieram aqui. Eu quero agradecer de novo o pessoal que ficou nos aguentando até agora, né? Agradeço aos meus amigos de novo. Muito obrigada pela confiança mais uma vez no meu trabalho. Obrigada, Marinês, de novo. Imagina, eu que agradeço. Isso. Estou muito feliz, muito obrigada. Gente, sigam a Nara, nara.resende.psi de psicologia e também vejam no meu IGTV e no dela um vídeo falando sobre esse artigo, A Psicologia e o Presidente, que eu li o texto literalmente, mas está num vídeo que ficou muito legal, né? Com o texto, o artigo da Nara, que me permitiu, e teve uma repercussão muito boa. As pessoas adoraram, viu, Nara? Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Fiquei muito feliz também com a repercussão. 98% de alegria. É isso aí. Vamos sair todos, espero, melhores do que quando a gente
Entrou. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Até a próxima oportunidade. Tchau.